Dizem que o dia do nascimento de uma criança é um dos momentos mais felizes para uma mãe. Mas para minha, foi uma decepção. Eu não era o que ela queria. Ela sonhava com uma menina. Alguém para enfeitar com vestidos, prender laços nos cabelos e exibir como um troféu. Mas quando a enfermeira anunciou que era um menino, ela virou o rosto e não quis nem me segurar. Minha primeira rejeição veio antes mesmo do meu primeiro choro. Nos primeiros dias de vida, eu não fui acolhido nos braços dela. Fui tratado como um problema a ser resolvido. Uma mercadoria que ela queria despachar o mais rápido possível. E tentou. Ela me vendeu. Ou melhor, tentou me vender. Fez contato com uma mulher rica, uma viúva que desejava um filho e não se importaria em pagar bem por um recém-nascido. Para minha mãe, eu não era um ser humano. Eu era um peso morto. Uma falha. O problema é que a venda não foi tão simples. Talvez a mulher tenha desconfiado, talvez tenha sentido que havia algo errado. O negócio não se concretizou. Então, ela partiu para o plano B. Chamou meu tio, o irmão dela. Colocou-me nos braços dele e deu instruções claras. Leva esse menino para a viúva. Ela vai cuidar dele melhor do que eu. E assim, ele me levou embora. Sem questionar. Sem perguntar se aquilo era certo. Eu era um pacote sendo transportado. Mas minha avó. Minha avó não era cega. Nem burra. Ela soube. Não sei como, mas soube. Antes que o plano da minha mãe desse certo, minha avó chegou. Impediu que meu tio me entregasse. O que ela disse para ele naquele dia, eu nunca soube. Mas foi o suficiente para que ele me devolvesse a ela. E assim, por 3 anos, fiquei longe daquela mulher. 3 anos onde, mesmo sem entender o que havia acontecido, estive a salvo. Mas a paz nunca dura para sempre. Meu pai, aquele homem fraco e submisso, decidiu que era errado eu crescer longe dos meus pais. Como se aquela mulher merecesse esse título. E então, ele me levou de volta para a casa dela. Quando minha mãe me viu depois de 3 anos, seu olhar não foi de saudade. Não foi de culpa. Não foi de alegria. Ela olhou para mim como se eu fosse lixo. A mesma mulher que me rejeitou no nascimento, que tentou me vender e me livrar de todas as formas possíveis, agora tinha que me aturar novamente. E ela fez questão de me fazer pagar por isso. Voltar para aquela casa foi como ser jogado dentro de uma jaula com um animal selvagem. Eu tinha apenas 3 anos, mas minha mãe já me odiava como se eu fosse seu pior inimigo. Ela não fingia amor. Não tentava esconder o desprezo. No primeiro dia, apenas me ignorou. No segundo, resmungou que eu estava ocupando espaço à toa. No terceiro, já estava me olhando com raiva. E então começaram as punições. Por tudo. Se eu deixasse um brinquedo fora do lugar, tapa na cara. Se chorasse porque estava com fome, beliscões no braço. Se olhasse para ela por muito tempo, um puxão de cabelo. Ela queria me apagar, me fazer desaparecer. Mas como não podia se livrar de mim, decidiu que ia tornar minha vida um inferno. Meu pai? Um inútil. Trabalhando o dia todo, voltava para casa cansado e nunca via nada. E quando via, fingia que não acontecia. Mas a coisa piorava quando ele tentava demonstrar um mínimo de carinho por mim. Ele comprava Danones. Meu pai não sabia como ser pai, mas talvez, no fundo, tentava. Sempre que chegava do mercado, me dava um pote de Danone, com um meio sorriso desajeitado, e dizia: "Toma, come antes que derreta." Só que eu nunca conseguia. Minha mãe esperava ele sair e sumia com os Danones. Escondia tudo em cima do guarda-roupa, onde eu não alcançava. Eu ficava na ponta dos pés, tentando ver onde estavam, mas era inútil. Quando eu perguntava, ela ria, debochada. "O quê? Tá achando que tem coisa sua aqui? Eu como o que eu quiser." E ela comia. Um por um.
E se eu chorasse? Se eu ousasse reclamar? Ela me batia. Lembro de uma vez em que, desesperado por um pouco de comida, arrastei uma cadeira para tentar pegar o que era meu. Meu coração batia forte. Eu tinha certeza de que, se ela me pegasse, o castigo seria horrível. Mas minha fome foi maior do que o medo. Subi na cadeira, me estiquei o máximo que pude e quase toquei os potes. Mas, naquele exato momento, a porta do quarto se abriu. O baque da cadeira no chão foi o som da minha sentença. Minha mãe cruzou os braços e ficou me encarando, a expressão dura. Você tá mexendo nas minhas coisas, é? Eu quis correr, mas minhas pernas ficaram travadas. Ela veio para cima de mim com a velocidade de um predador. Quer Danone? Eu vou te dar Danone. A primeira pancada foi com a mão aberta no meu rosto. O impacto me fez cair de costas no chão. Antes que eu pudesse me levantar, ela já estava puxando meu braço com força, me arrastando pelo corredor. Ladrãozinho! Atrevido! Os gritos dela ecoavam pela casa. A cada palavra, um tapa. Um soco. Um puxão. Ela me jogou no chão da cozinha, ofegante. Vai comer Danone no inferno! Eu me encolhi no canto, soluçando. Minhas costas doíam, meu rosto ardia. E ela saiu. Simples assim. Como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali, deitado no chão frio, sentindo as lágrimas molharem meu rosto. E foi ali que eu aprendi. Naquela casa, eu não era filho. Eu era um peso. Um incômodo. E ninguém ia me salvar. O tempo passou, mas nada mudou. Minha vida continuava sendo um inferno. Minha mãe não perdia uma única oportunidade de me machucar. Eu podia respirar errado que ela arranjava um motivo para me bater. Se o chão estivesse sujo, era minha culpa. Se o arroz queimasse, de alguma forma, também era minha culpa. Se o cachorro latisse demais, eu que pagava por isso. Eu cresci aprendendo a me encolher. A não fazer barulho. A ser invisível. Mas invisível ou não, ela sempre dava um jeito de descontar sua raiva em mim. E o pior dia de todos foi aquele em que ela quebrou o cabo da vassoura nas minhas costas. Eu tinha uns 6 anos. Estava sentado na sala, brincando com um carrinho quebrado que achei na rua. Meu pai tinha saído para trabalhar. Minha mãe estava lavando roupas no quintal. De repente, ouvi o barulho. A bacia com as roupas caiu no chão. A espuma do sabão escorreu pela terra. E então, os passos dela se aproximando, pesados. Meu corpo enrijeceu. Não sabia o que tinha acontecido, mas sabia que a culpa, de alguma forma, ia cair em mim. Ela entrou na sala já gritando. Seu desgraçado! Antes que eu conseguisse reagir, ela já estava com a vassoura na mão. Foi você, né? Admite. Eu não sabia do que ela estava falando. Não tinha feito nada. Mas isso nunca importava. Eu tentei falar, tentei me defender, mas a primeira pancada veio antes da minha voz sair. A madeira atingiu minhas costas com um estalo seco. A dor foi tão forte que o ar fugiu dos meus pulmões. Eu tentei rastejar para longe, mas ela bateu de novo. E de novo. Cada golpe fazia meu corpo tremer. Eu gritei. Pedi para ela parar. Mas ela estava fora de si. Eu odeio você. Odeio. Mais uma pancada. Senti a madeira rachando. Um pedaço do cabo caiu no chão. Minha visão ficou turva. As lágrimas escorriam sem controle. Minha pele queimava. Meu corpo todo tremia. E então, como se nada tivesse acontecido, ela parou. Jogou o que sobrou da vassoura no chão e saiu. Simples assim. Como se tivesse cansado de brincar. Fiquei ali, deitado, tentando entender o que eu tinha feito para merecer aquilo. A resposta era simples.
Nada. Eu não fiz nada. Nunca fiz. Mas na cabeça dela, minha existência já era um erro. Fiquei uma semana sem conseguir andar direito. Minhas costas ficaram roxas. Cada movimento doía. Meu pai. Ele viu os machucados. Perguntou o que tinha acontecido. Minha mãe riu. Esse moleque vive caindo. Deve ter se batido em algum canto. E ele acreditou. Ou fingiu acreditar. Naquela noite, deitado no colchão fino no chão, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Um dia, ela ia pagar por tudo. Ela ainda ia sentir cada dor que me fez sentir. E eu ia ter certeza de que ela nunca mais esqueceria o nome do filho que tentou destruir. Os anos passaram, mas as cicatrizes continuaram. Cresci carregando cada golpe, cada humilhação, cada olhar de desprezo que aquela mulher me deu. Minha mãe me odiava com todas as forças que tinha. Mas o tempo, esse desgraçado imparável, virou o jogo. Porque agora, não era mais eu quem rastejava. Era ela. Depois de anos sem contato, depois de fingir que eu nunca existi, depois de cuspir na minha cara tantas vezes, ela apareceu. Bateu na minha porta. E não veio de cabeça baixa. Não veio pedindo desculpas. Veio como se nada tivesse acontecido. Como se eu devesse alguma coisa para ela. Eu abri a porta e, por um momento, só encarei aquela mulher. Ela não parecia mais tão grande, tão ameaçadora. O tempo foi cruel com ela. As rugas marcavam seu rosto, o cansaço pesava nos ombros. Mas os olhos. Os olhos ainda eram os mesmos. Frios. Cheios de desprezo disfarçado. Ela forçou um sorriso. Filho. Quanto tempo, né? Meu sangue ferveu. Meu corpo inteiro se retesou. Filho? Agora eu era filho? Cruzei os braços e não disse nada. E esperei. Ela suspirou, ajeitou o cabelo como se estivesse nervosa, mas não conseguia esconder o orgulho que ainda carregava. Eu soube que você tá bem. Que tem uma casa boa, um trabalho estável. Ela deu um sorriso sem vergonha. Meu menino cresceu, né? O riso seco que escapou da minha garganta não foi de felicidade. Meu menino? Repeti, saboreando as palavras com puro veneno. Engraçado. Porque, da última vez que te vi, eu era só um peso morto, um fardo, um erro. O sorriso dela sumiu por um segundo. Mas ela se recuperou rápido. Ah, filho, ela fez um gesto com a mão, como se estivesse espantando um mosquito. Coisas do passado. Você sabe, a gente passa por tanta coisa, às vezes fala o que não deve. Meu estômago embrulhou. Você tentou me vender. O silêncio caiu entre nós. Ela desviou o olhar. Isso já faz tanto tempo. Você me deixou passar fome. Escondia a comida de mim. Comia na minha frente e me batia quando eu tentava pegar o que era meu. Ela mordeu o lábio, como se estivesse cansada da conversa. Isso ficou lá atrás, filho. Agora somos uma família, né? Eu sou sua mãe. Você quebrou um cabo de vassoura nas minhas costas. A frase saiu como um soco. O rosto dela se contorceu em algo entre raiva e vergonha. Mas não era culpa. Nunca foi culpa. Ela bufou, cruzando os braços. Você ainda tá preso nisso? Ah, por favor. A vida não foi fácil para mim também, sabia? Eu fiz o que pude. Eu ri. Uma risada amarga, cruel. Fez o que pôde. Você queria que eu sumisse. Me bateu até o meu corpo não aguentar mais. Disse que me odiava. E agora aparece aqui com essa cara lavada, achando que pode simplesmente apagar tudo? Ela revirou os olhos, impaciente. Olha. Eu tô passando por um momento difícil. Preciso de um lugar para ficar. Ah.
Então era isso. Ela não queria um filho. Nunca quis. Ela queria um teto. Queria o conforto que a vida arrancou dela. E como sempre fez, veio até mim querendo pegar o que não era dela. Meu peito subia e descia, minha raiva fervia no sangue, mas eu mantive a voz baixa e firme. Você quer abrigo? Ela sorriu, achando que eu tinha cedido. Sim. Só por um tempo, até eu me reerguer. Sei que você tem um bom coração. Meu bom coração. A mesma coisa que ela tentou esmagar durante toda a minha infância. Eu dei um passo para frente, fazendo-a recuar um pouco. Lembra de todas as noites que eu dormi com fome? Lembra de cada vez que me deixou jogado no chão, chorando de dor? Lembra de cada palavra nojenta que saiu da sua boca? Ela engoliu seco. Filho, eu. Então grava bem isso, porque essa é a última vez que você vai me chamar assim. Ela piscou, confusa. E então, eu fechei a porta na cara dela. Sem piedade. Sem hesitação. Sem perdão. Ela bateu, gritou o meu nome, xingou. Mas eu não abri. Porque agora era a vez dela de ficar do lado de fora, se sentindo rejeitada. Agora era a vez dela de aprender o que é ser esquecida. E no fundo, eu sabia. Isso ainda não tinha acabado. Ela não desistiu tão fácil. Depois daquele dia, tentou contato de todas as formas. Ligava de números desconhecidos, mandava mensagens, apareceu na porta da minha casa mais 2 vezes. Batia, implorava, dizia que só queria conversar. Mas eu não queria. Ela teve a chance dela. Teve anos para agir como mãe. Mas escolheu ser um monstro. Escolheu me tratar como um erro, como um estorvo. Agora, ela queria um filho? Não. Ela queria um banco. Queria um hotel. Queria um idiota que a sustentasse. Mas eu não era mais o garoto que chorava escondido, com medo das pancadas. Eu a deletei da minha vida. Bloqueei o número. Bloqueei as redes sociais. Cortei contato completamente. Para mim, aquela mulher não existia mais. E não adiantava ela tentar. Um dia, nos encontramos por acaso na rua. Eu estava em um mercado quando ouvi aquela voz nojenta atrás de mim. Filho. O sangue gelou na hora. Mas, ao contrário do que ela esperava, eu não parei. Não olhei para ela. Segui andando, como se fosse um estranho qualquer. Ela insistiu, tocou meu braço. Por favor, me escute. Foi aí que parei. Virei para ela e deixei claro, de uma vez por todas. Você está morta para mim. O impacto daquelas palavras fez seu rosto se contorcer. Mas não houve surpresa. No fundo, ela sabia que isso ia acontecer. Mas como sempre, tentou manipular a situação. Eu sou sua mãe. Isso não se apaga. A minha risada foi seca, cruel. Você nunca foi minha mãe. Nunca quis ser. Agora, aguenta as consequências. E saí. Ela tentou ir atrás, mas ignorei. Passei direto. Porque para mim, ela não existia mais. Depois disso, deixei claro para todos. Meu pai, minhas irmãs, qualquer um que tentasse falar dela para mim. Todos receberam o mesmo aviso. Se vocês trouxerem o nome dessa mulher para minha vida de novo, cortarei vocês como cortei ela. Simples assim. Sem volta. Sem remorso. Ela escolheu o caminho dela. Agora, que arque com as consequências. Por que eu? Eu segui minha vida. Sem ela.